Ok. Muito bom, muito bom. Então, vamos então à reflexão. Você quer, Vamos usar. você, Bom, você quer que compartilhe aqui? Eu vou pedir para vocês me ajudarem. São duas coisas que a gente pode fazer. Ou ler no próprio. O Carlos ajuda a gente colocando isso na tela. Depende do... Eu estou indo Eu acho que é pegar o melhor. livro. Eu já compartilhei aí. Tá vendo? Então já está mais fácil. Obrigada, estou sem o livro aqui. Já está compartilhado. Está todo mundo vendo? Beleza. Beleza? Se quiser, posso começar a leitura. Pode começar. Vamos lá. O capítulo é o espírito, o espírito a essência do homem? É uma pergunta difícil de responder, simplesmente responder por responder, né? A gente tem que comprovar isso de alguma forma. Por isso a pergunta ela vem em forma de reflexão. Vamos lá, Maria. Beleza. Então, e a reflexão é a menor que eu já vi, né? O que é mais importante, o homem ou o espírito? Posso me dar na introdução, né? Gozado, peraí. Aqui, eu acho que eu abri alguma coisa errada, porque o meu é ser para conhecer e conhecer para ser. Será que eu abri o livro certo? Eu tenho o capítulo mim tá que certo. a reflexão... Tá A certo? reflexão é maior que essa. certo. É que o meu livro é mais antigo. Então, o livro físico está de um jeito e... tá, legal. Então é isso mesmo. Então, É isso mesmo. Tá. Vamos lá. Então, vamos antes da gente passar para a introdução, vamos fazer uma reflexãozinha aqui, antes de... na realidade, não é importante que a gente responda, mas faça uma reflexão exatamente nesta pergunta, né? O que é mais importante, o homem ou o espírito? Sem a resposta preventiva ou muito rápida, porque pensando exatamente nessa dualidade, né? Homem e espírito. Teoricamente, um não vive sem o outro aqui na Terra. Um precisa do outro. E aí a pergunta vem: o homem ou o espírito é o mais importante? Vamos imaginar assim: um com relação ao outro. O homem que precisa do espírito ou o espírito que precisa do homem? Não é importante no sentido de superior, mas no sentido de necessidade. O que quem seria aí nestes dois casos, né? O homem e o espírito, em termos de importância, um pensando no outro e o outro pensando no um, não em superioridade, repetindo. Ok? É uma reflexão interessante para a gente pensar enquanto a gente está lendo a aula, porque a gente vai ver contradições ao longo da aula de alguns filósofos que pensaram diferente do que a gente pensa como espírita e algumas religiões, algumas crenças também pensam diferente com relação ao que nós pensamos como espíritas que somos. Por isso é interessante a gente fazer essa reflexão bem inspirada na pergunta e não rapidamente responder, né? É claro que não é bem claro que é, mas é importante a gente imaginar nessa relação do homem e o espírito, um com relação ao outro, quem é o mais importante, ou qual a importância de cada um, talvez não o mais importante, mas qual a importância de cada um com relação ao outro. Né? Ok? Então, vamos deixar essa resposta, diria assim, lá para o finzinho do nosso bate-papo aqui. Talvez a gente tenha uma resposta mais reflexiva a respeito disso. Ok? Vamos lá para a introdução, então. Maria, por favor. Este capítulo tem por finalidade investigar o que os principais filósofos
pensaram sobre o que é a essência do homem, a alma e o espírito. Procuro expor o que as religiões cristãs entendem por alma e espírito. Explicita também a unicidade e a dualidade corpo-alma. Muitos foram os filósofos que trataram da essência da alma e do espírito. Vamos investigar o pensamento de alguns deles no tocante a esses conceitos. Não foram poucos os que entenderam a transcendência do ser, mas não foram muitos os que investiram numa tentativa de conceituar o que é a essência, a alma ou o espírito. É o ser debruçando-se sobre ele próprio. Ousamos adentrar esse campo. Lembramos que o espírito requer metodologia diferenciada da usada na investigação do sensível, daquela que se faz através dos sentidos. Assim como investigamos os filósofos a respeito dos conceitos de essência, alma e espírito, também serão analisadas as diferentes doutrinas religiosas. Fundamentalmente, buscamos explicitar o que cada uma apresenta como conceito de alma e de espírito. Entendemos que essa investigação procura aclarar um pouco mais sobre nós mesmos. Quem realmente somos? Se é subproduto de uma matéria transitória e efêmera que surgiu no ventre e finaliza no túmulo, ou se somos algo mais que sobrevive ao corpo físico, que transcende a ele. Faremos um comparativo entre a dualidade corpo-alma e a unicidade corpo-alma. Legal. Vamos, então, essa reflexão é interessante. O Carlos, você poderia tirar para nós, por gentileza, momentaneamente? Legal, obrigado. Eu estou Então, com o livro, se vocês quiserem tirar, não tem problema. Tá, o custódio está sem o livro, né? Não, mas eu tenho ele aqui na telinha de lado aqui. Eu estou sob controle, não é problema, não. Veja que essa introdução visa a gente confirmar a reflexão, ou seja, a reflexão que nós estamos fazendo aqui, qual é a importância se é o mais importante o espírito ou o homem. Aqui o objetivo da aula é fazer uma discussão filosófica, exatamente filosófica, em vários, estudando vários filósofos, né? O que cada destes filósofos disseram com relação a isso, e também algumas religiões que têm como arcabouço a unicidade e não a dualidade do homem, com relação à alma, ou o espírito e o homem. Isso visa nós pensarmos mais racionalmente a respeito desse assunto. Não visa a gente polarizar, mas sim racionalizar a respeito desse assunto, que fica mais concreto quando a gente coloca algumas ideias uma ao lado da outra, e pela nossa lógica, pelo nosso raciocínio, a gente ter mesmo que o homem é mais importante que o homem, ou que, na realidade, nenhum dos dois tem importância um com relação ao outro, ou que a dualidade não existe, existe só a unicidade. Quer dizer, esta forma de nós confirmarmos aquilo que nós entendemos da relação homem e espírito seja verdadeiro para nós, né? Seres que somos individuais e pensamos, concatenamos as ideias como elas estão colocadas para nós, e não ficar ouvindo pessoas que estão no nosso lado, batendo no nosso ouvido a todo instante, tentando
convencer você de alguma coisa sem que você tenha a possibilidade de fazer o seu. Tá ruim, né? Acho que a internet tá ruim, né, Custódio? Tá me ouvindo? Acho que deve ter caído a internet dele. Travou, né? Ficou... Pensei Ele que falou que fosse eu tava... aqui, mas o Não, meu ele tá... falou que tá ruim lá, né? Uhum. E então, ele deve estar tentando entrar de novo. Saiu, já vai entrar. Aí, já tá voltando. Hello, estou de volta. Caiu um pouquinho isso. Tá cortando um pouquinho o seu som, mas vamos tentar, vamos lá. E, se você quiser, Custódio, Eu mudei, Mudou a internet? voltei. Eu mudei de rede, então vamos ver se essa outra rede firme do interior. É que o hotel tem 3 redes. Como o hotel está cheio de gente usando, imagino que cada rede dessa ela flutua em determinados momentos. Estão me ouvindo? Beleza, Não, né? beleza. Estamos sim, estamos sim. Beleza? Beleza. Ah, perfeito. Aí, de vez em quando vocês paralisam a imagem de vocês, não é porque paralisa, é que vocês ficam paradinhos e eu não Sim. sei se você tem meu. É que a gente fica Esse dia que eu brincando, fico fazendo assim. fica brincando de estátua. É, você pode ficar fazendo, mexendo a cabecinha e eu sei que vocês estão em movimento. Então, essa reflexão, como eu estava dizendo, essa reflexão é muito interessante. Ao longo da nossa conversa, não deixar com que a doutrina espírita seja o foco mais importante na relação da investigação que vamos fazer. É olhar fazer um raciocínio lógico com as coisas que nós vamos pensar aqui. Se a gente simplesmente falar assim, não, a dualidade é ponto final para mim. Eu não tenho nenhuma razão para ter nenhuma aula desta, né? Nenhum bate-papo desse. Eu tenho que ter a oportunidade de raciocinar em cima de outra coisa diferente para que eu tenha firmeza naquilo que eu tenho como fé, ou como lógica, ou como filosofia. Legal? Aqui a gente também vai tentar entender o conceito de alma, né, e de espírito nessa investigação que a gente vai tentar fazer ao longo dessa conversa nossa aqui. E, claro, vamos trabalhar, então, ele diz aqui, faremos um comparativo entre dualidade, corpo e alma, e a unicidade, corpo e alma. Qual dos dois tem uma lógica mais fácil de entendermos? Sempre pensando, eu concatenando as minhas ideias com o meu conhecimento, com aquilo que me faz, com o conhecimento que eu tenho, com aquilo que faz melhor pensar a respeito disso. Essa aula é um pouco provocativa, e é exatamente para isso que a gente precisa fazer, para que, filosoficamente, a gente esteja sustentado dentro de nós, né? Quando vier aí uma pessoa do evangélico, por exemplo, né? O evangélico, aí a gente ter subsídios suficientes para discutir com ele. Enquanto ele vai discutir a unicidade, nós vamos discutir a dualidade, mas de forma lógica, efetivamente. Então, esta aula, eu acho que vai dar bons subsídios para nós, pelo menos para a gente continuar a investigação a respeito deste assunto. Feito? Vamos ler mais um pedacinho, então? A terceira parte, a próxima parte é a essência, alma e espírito pelos filósofos, é isso? Isso aí. Isso. Então, uma pessoa pode nos ajudar a ler, um voluntário ou uma voluntária, tem muito mais voluntária do que voluntário hoje, né? Então, eu leio. Vamos lá, Tem Marina. 25.2. Essência, alma e espírito, pelos filósofos. Eis, resumidamente, o pensamento de alguns filósofos sobre alma e espírito, e sobre a dualidade e unicidade corpo-alma. Sócrates.
Para sabermos o que Sócrates entendia por alma, nós utilizaremos do Fédon, que é a narrativa do diálogo de seus discípulos Cebes e Simias com o mestre no último dia de vida deste. Nesta conversa, o filósofo descreve seu pensamento sobre a alma. Sócrates apresenta 4 provas da imortalidade da alma, através da teoria dos contrários, da reminiscência e das ideias objeto do pensamento. Nesse diálogo fica muito clara a dualidade corpo-alma. Platão associa a ideia... Gente, o telefone está tocando, está lá do outro lado da sala. Peraí, desculpa, hein? Desliguei. Platão associa a ideia à essência das coisas. Assim, o termo ideia em si mesmo significa 2 coisas. Primeiro, seus caracteres, sua essência que pode ser considerada a consistência. E segundo, Platão lhe confere uma existência real. Ou seja, as ideias são as essências existentes das coisas do mundo sensível. Logo, o filósofo afirma que cada coisa do mundo sensível tem sua ideia no mundo inteligível. Em Menon, Platão expõe a doutrina de que o intelecto pode apreender as ideias, porque também ele é, como as ideias, incorpóreo, ou seja, a alma humana teria contemplado as ideias antes do seu nascimento, antes de prender-se ao cárcere do corpo. Quando encarnada, perde contato direto com aqueles modelos perfeitos existentes no mundo das ideias, mas diante de suas cópias no mundo sensível, vai gradativamente recuperando o conhecimento. Seria a lembrança ou a reminiscência das coisas. Conhecer, então, seria lembrar o que foi apreendido no mundo das ideias. Isto implica em outra doutrina platônica, qual seja a da preexistência da alma em relação ao corpo, de sua incorruptibilidade e imortalidade. Portanto, o filósofo trata o homem, tal como Sócrates, um ser dual, composto de corpo e alma. Ok, Marina, Aristóteles. Marina. Oi, tá longo? Marina, vamos discutir um pouquinho esses 2 camaradas aí, o tal do Platão e o tal do Sócrates, para a gente depois entrar em Aristóteles. Pode ser? Então, vamos lá. O que Platão efetivamente... o que Sócrates dizia, né? Disse digamos que a gente vai chegar numa ideia, ao ler Sócrates, em que ele entende a dualidade corpo e alma. Ele comprova, ou pelo menos deixa estas provas, quando ele trabalha aí a teoria dos contrários, né? Lembramos a teoria dos contrários? Todos lembram da teoria dos contrários? A teoria dos contrários, ele diz que cada vez que existe alguma coisa contrário àquilo. Então, é assim, se existe a noite, existe o dia. Se existe a luz, existe o escuro. Cada vez que ele fala em alguma coisa que está na existência, existe o outro, o contrário, o oposto daquilo que ele está pensando. Isso que ele chama a teoria dos contrários, né? Exatamente, a teoria dos contrários. Depois ele fala da teoria das reminiscências. E a teoria das reminiscências, quando o homem faz alguma coisa por uma recordação de alguma coisa que está nele. Ele recorda de alguma coisa que vem como se fosse uma lembrança de algo que ele já conhecia, algo que veio lá de algum lugar desconhecido para o Sócrates. Na realidade, quem escreveu a história das reminiscências foi Platão e não Sócrates. Efetivamente, Platão escreveu tudo que Sócrates
falou na época. Mas eu encontrei isso em Platão, né? Não em Sócrates, ou seja, como dono dessa teoria. Mas a reminiscência leva a pensar que eu já vim com algumas coisas inatas, mas que eu vim com essas coisas inatas esquecidas, e que eu me lembro dela ao longo do tempo. Ao participar de uma vida ativa, física aqui na Terra, eu vou ter reminiscências de coisas que eu já sabia, apenas relembro disto quando acontece de eu precisar de algum fato, de alguma coisa física, eu lembro. Isso são as reminiscências. Isso, para que isso aconteça, eu preciso ter um conhecimento anterior à vida desta vida. Eu deveria ter uma pré-vida, uma vida anterior a esta, espiritual, ou encarnado, ou desencarnado, não importa agora, ele não entra nessa seara, mas ele diz assim, eu venho com alguma coisa pronta, inata. Portanto, na reminiscência, eu me lembro de algumas coisas, logo eu tenho que pensar numa dualidade, ou seja, o humano está de um lado e a alma está de um outro. Efetivamente, isso é a comprovação da dualidade. Aí ele vem na teoria, deixa eu mudar aqui para achar aqui, a teoria das ideias. Das ideias é muito parecido, porque, da mesma forma, ele fala das ideias, que as ideias estão no mundo das ideias, e que nós somos cópia do mundo das ideias. E a gente, como nós vivemos anteriormente, no mundo das ideias, nós trouxemos este compêndio de ideias já prontas para ser colocado em prática aqui na Terra. Da onde nascem as ideias? Elas já estavam com a gente. Não sai do nada. A gente fala, eu tive uma ideia. Não, a ideia já estava em você. Você simplesmente lembrou das ideias que você esteve lá no mundo das ideias. Isso é Platão ainda, ou Sócrates, né? E se você for lá, a última, que ele chama de objeto do pensamento, né? O objeto do pensamento tem muito a ver com isso, né? Como é que você pensa em alguma coisa sem que você tenha um conhecimento prévio de alguma coisa dentro de você, inato ainda em você. E aí, essa forma de você concatenar as ideias, ou concatenar pensamentos, criar pensamentos, não é uma criação puramente humana, é alguma coisa que já está em você. E que você processa isso dentro de você. Então, a geração de um pensamento vem de alguma coisa já pré-existente. Esta é a teoria dos pensamentos, né? Estamos falando do Sócrates, um pouquinho de Platão no meio. Ainda mesmo estando no diálogo de Sócrates, Platão põe o dedinho dele no meio do caminho, né? Foi ele que escreveu tudo. Mas, de qualquer maneira, na nossa literatura, a gente vai ver que isto é pensamento puramente socrático. Porque Platão, quando ele fala depois do lado de Platão mesmo, sem ter a influência direta, né? Mas indireta, mas sempre tem uma influência direta. Mas Platão teve uma parte na vida filosófica dele em que ele estava, digamos assim, mais maduro. E ele teve ideias muito próximas de Platão, mas com ideias próprias dele, né? Até com a teoria do mundo das ideias. Ele trouxe dentro dele ideias próprias. Claro que ele foi um grande discípulo de Platão, de Sócrates. Mas aí, o que o Platão disse? Ele afirma que cada coisa no mundo sensível tem sua ideia no mundo inteligível. Então, tudo que existe aqui é uma cópia de alguma coisa já existente no mundo das ideias. Então, a gente já vem do mundo das ideias com a forma pronta, com o formato daquilo que eu conformei aqui no mundo sensível, mas lá no mundo das ideias ele já existia, e eu já conhecia isto.
Tá? Então, como ser humano, para Platão, o trabalho do ser humano é muito pouco, muito pequeno em termos de raciocínio, né? Tudo isso está muito mais alocado dentro do espírito do que do próprio homem. O ser humano vira aí, nesse momento, só um condutor, uma máquina que vai produzir aquilo que veio do mundo das ideias. É só isto, e segundo Platão, não é minha ideia, é a ideia do Platão. Se perguntarem a minha ideia, pode ser que até concorde, mas não perguntem. O que mais que ele diz? Ele fala assim, ou seja, a alma humana... não, desculpa. Ele diz assim, expõe a doutrina que o intelecto pode aprender as ideias, porque também ele é como as ideias incorpórea. Okay? Ou seja, a alma humana teria contemplado as ideias antes do nascimento, antes de prender-se ao cárcere do corpo. Então, ele já veio pronto, ou esquecido, né? Um cara com um pouquinho de esquecimento. E, ao longo do tempo, ao longo do conhecimento que ele vai adquirindo, ele vai se lembrando daquilo e vai colocando em prática. Então, o homem é um construtor de ideias prontas, se a gente fizer um resumo, segundo Platão ainda. Aí ele diz assim, quando encarnada perde o contato direto com aqueles modelos perfeitos existentes no mundo das ideias. Então, o que a gente constrói aqui na Terra, segundo Platão? É aquilo que a gente lembra daquilo que a gente aprendeu no mundo das ideias, ou daquilo que a gente captou no mundo das ideias. Trouxe e construiu segundo um modelo que nós entendemos lá. Entendemos corretamente? Pode ser. Entendemos de forma, né, desvirtuada, por algum motivo? Essa construção aqui é uma construção parecida com o mundo das ideias, mas o formato do mundo das ideias. Ou seja, o ser humano não participou efetivamente deste projeto aqui na Terra sozinho. Ele é um ser, é um construtor que tem o comando do espírito, um espírito que comanda ele, fazendo dele uma máquina, né? Uma máquina. Seria, ele dá um sentido de imagem, seria a lembrança ou a reminiscência das coisas. Não? Ele lembrou, ou aqueles estalos, aquelas ideias fantásticas que de vez em quando a gente tem, e a gente coloca em prática e funciona, ou não funciona. Quando não funciona, porque as suas reminiscências não foram tão boas assim. Quando funciona, porque você teve a firmeza nas suas reminiscências. Com isto, quando ele diz que você aprendeu isso no mundo das ideias e veio para cá e encarnou, reencarnou isto num ser humano, esse espírito reencarnou, ele está afirmando a pré-existência da alma em relação ao corpo. Então, e está falando mais uma coisa ainda, né? Nessas informações que ele trouxe para nós, que, além de existir a pré-existência, existe a imortalidade da alma. Então, a pré-existência e a imortalidade comprova pelos estudos filosóficos de Platão. E embaixo ele afirma que tanto Sócrates, um ser dual composto, tanto Platão como Sócrates, eles acreditavam que nós somos um ser dual, ou seja, formado de corpo e alma. Então, veja que Platão e Sócrates, os dois pensam muito parecido, levemente parecido, né, em termos de dualidade do homem, corpo e alma. Pensamos também, é fácil para nós pensarmos dessa forma, porque a doutrina espírita está muito calcada na filosofia de Platão e Sócrates. Ok? Então, vamos entender agora, ou tentar entender, esse camarada de baixo, o tal de Aristóteles. Eu continuo?
Se você quiser, Marina, se você quiser passar a bola para alguém, não tem problema. Estamos em poucas, né? Eu posso continuar, Então, aí fique à vontade. outro capítulo alguém continua. Então, vamos Aristóteles. lá, vamos lá. Aristóteles. Para Aristóteles, a alma é todo o princípio vital de qualquer organismo, a soma de seus poderes e processos. Nas plantas, a alma é simplesmente um poder nutritivo e reprodutor. Nos animais, é além disso, poder sensitivo e locomotor. No homem, é ainda o poder da razão e o pensamento. Sendo a alma o total dos poderes do corpo, não pode existir sem este. Os dois são a forma e a cera. A forma e a cera, apenas mentalmente separáveis, mas, na realidade, um todo orgânico. O filósofo afirma que a alma é composta de duas partes. Uma é a passiva, que está ligada à memória, e, por conseguinte, ao corpo. Nasce e morre com ele. A outra parte é a razão ativa, que é universal e diferencia do elemento individual do homem. Para o discípulo de Platão, contrariamente deste, o que sobrevive não é a personalidade com suas afeições e desejos transitórios, mas o espírito, em sua mais abstrata e impessoalidade. Resumindo, o que sobrevive é a alma imortal que se trata de puro pensamento, não envolto pela realidade vivida. Em suma, Aristóteles destrói a alma para dar-lhe a imortalidade. A alma imortal é puro pensamento, não poluído pela realidade. Continua, Tomás de Aquino? Ok, Marina, não, vamos brigar um pouquinho com Aristóteles antes da gente falar de Tomás de Aquino aqui. Ok. Esse cara é bom de briga. Então, o que Aristóteles diz? Veja que Aristóteles era discípulo de Platão. Teoricamente, ele deveria trazer todo o ensinamento de Platão e dar continuidade. Ele, ao contrário disso, ele abandonou algumas coisas que Platão disse, né? Que Platão pensava. O que ele fala? Que é interessante. A alma é todo o princípio vital de qualquer organismo. Ponto. Okay? Ou seja, nenhum organismo vive sem uma alma. É ponto vital. A vida depende da alma, não depende do organismo. A soma dos seus poderes e processos, E aí ele diz assim, nas plantas a alma é simplesmente um poder nutritivo. Ele deixa, ok, mas ainda ele não elimina a essência da alma, né? Nas plantas. Nos animais é um pouco além, está, digamos, num processo de mais evolutivo, embora ele não fale em evolução, mas ele fala num processo superior aqui, que tem lá o seu poder sensitivo e locomotor nos animais. E agora no homem, né, o processo é um pouquinho mais elevado. Né? Tem o poder da razão e o pensamento. Ou seja, ele sempre coloca a alma como um processo vital e importante em todos os seres da natureza, todos. Sendo a alma o total dos poderes do corpo, não pode existir sem este. Os dois são a forma e a cera. Então, ele conforma a alma e o corpo num só ser. Um não pode existir sem o outro e ele agrega um no outro. E aí, apenas mentalmente separáveis, mas, na realidade, é um todo orgânico. Então, aqui ele trabalha como se fosse um ser só. No momento assim, em que nasceu alguém, né? Não importa se é planta, se é animal ou se é um homem, esta alma, que ele chama sempre de alma, agrega a este ser e torna-se um ser só. Aí ele trabalha a unicidade do ser. Não tem dualidade. E aqui ele continua. Aqui ele diz assim, o filósofo afirma que a alma é composta de duas partes. Uma é passiva, que está ligada à memória. Por conseguinte, o corpo nasce e morre com ela. Ele está dizendo que a alma tem o lado passivo. E a outra é a razão ativa,
Ou seja, nós temos aqui uma alma que está muito passiva com relação ao corpo humano e a outra ativa com relação ao corpo humano. E que é universal. A diferença do elemento individual do homem, o que faz a diferença entre os seres humanos, a individualidade do homem. Aqui ele discorda de Platão, né? Para Platão, contrariamente deste que sobrevive, não é a personalidade com suas afeições e desejos transitórios, mas o espírito em sua mais abstrata impessoalidade. Ok? Ele muda o que Platão pensava com relação à dualidade. Aí, no resumo, ele diz: o que sobrevive é a alma imortal, que se trata de puro pensamento, não envolto pela realidade vivida. Em suma, Aristóteles destrói a alma, né? É duro aqui, para manter a imortalidade. Ou seja, e na realidade o que sobra é puro pensamento, e não a alma. Isso é Aristóteles. Esse puro E a alma pensamento não imortal tem, esse puro pensamento não teria identidade, né, Custódio? não tem identidade. Por isso que ele destrói a alma quando ele fala isso, né? Quer dizer, a alma como um ser, né? Um ser individual que nós acreditamos ser, ele para Aristóteles não existe. Ele simplesmente ele chama de puro pensamento, não envolto pela realidade vivida. Ou seja, é só puro pensamento. E aí a alma imortal é puro pensamento, não poluído pela realidade. Percebe? Ele deixa isolado esse pensamento, até porque, para ele comprovar a unicidade, ele precisa pensar dessa forma e dizer filosoficamente que o que sai quando o corpo morre, né, o ser humano morre efetivamente, é só pensamento. Não tem uma alma, um espírito que vá para um outro lugar ou para o outro mundo. Para ele, morre junto. O que sai dali é o puro pensamento. E ele não dá identificação a este puro pensamento. O que faz com ele, né? O que acontece com ele. Então, fica aí uma dúvida. Ou, pelo menos, ele é contrário ao que Platão disse para nós, ou que Platão filosoficamente traduziu para nós o que é alma passiva e não sensível, né? Vamos então ler um pouquinho de Tomás de Aquino, que é outro camarada que fala algumas coisas que a gente pode discutir um pouco. Marina, se você quiser nos ajudar, por favor. Sim, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino trilha os caminhos estabelecidos por Aristóteles, mostrando que há uma relação íntima entre a vida e a alma, em todos os seres. As plantas apresentam uma alma vegetativa, os animais uma alma sensitiva, de tal forma que esta contém aquela e lhe é superior por apresentar o atributo mobilidade. Acima destas, existe a alma racional, que apresenta a característica das duas anteriores. Ele acrescenta a vontade e o entendimento. Esta é individual, de forma que cada ser humano possui a sua alma racional particular. Além da alma racional, o homem apresenta uma alma espiritual, que transcende a vida do corpo depois de sua morte. O pensamento do filósofo afirma que esta alma espiritual é criada por Deus, assim que o corpo é formado e quando dá ocasião do aniquilamento do corpo, apesar de sua imortalidade, ela não mais se manifesta, pois o corpo é seu instrumento indispensável. Na Suma Teológica, Tomás afirma que o homem não pode ser explicado como a união de duas partes, a orgânica e a espiritual. Diz que se trata de uma união substancial de dois princípios, onde um opera em relação ao outro, e a ausência de algum destrói a pessoa. Enfatiza que as substâncias coexistem e não podem ser admitidas separadamente. Legal, vamos falar desse camarada primeiro, para depois a gente partir para Descartes. Descartes é mais legal da gente falar dele. Ok. Vocês estão achando que eu gosto mais de Descartes do que Tomás de Aquino, é isso?
Não, É isso mesmo. sem julgamento. Isso mesmo. Também. Vamos lá, então. A Tomás Aquino concorda com algumas coisas com Aristóteles, né? Então, ele diz assim, Aristóteles mostrando que há uma relação íntima entre a vida e a alma em todos os seres, porque Aristóteles também já disse isso. As plantas apresentam uma alma vegetativa, os animais uma alma sensitiva, os animais, né? E que contém aquela que é superior por apresentar o atributo da mobilidade. Além desses dois, além de existir a alma racional, que apresenta uma característica das duas anteriores, e apresenta a vontade e os entendimentos. Aí nós pulamos para o ser humano. Esta é a individualidade da forma de cada ser humano, que possui a sua alma racional particular. Bom, tudo isso ele concorda ainda com Aristóteles. Ele diz, além da alma racional, o homem apresenta uma alma espiritual. Aí ele está falando de duas almas, né? Uma racional e uma espiritual. E essa tal espiritual que transcende a vida do corpo depois da sua morte. Então, dá a impressão aí que ele está falando de um ser espiritual, de um ser que transcende a vida, que sobrevive após a morte. Nossa, que legal, né? Ele está no caminho aqui da dualidade, mas ele acaba com isso daqui a pouco. O pensamento do filósofo afirma que esta alma espiritual é criada por Deus. Assim que o corpo é formado e quando da ocasião do aniquilamento, ou da morte do corpo, apesar da sua imortalidade, ela não mais se manifesta, porque o corpo é o seu instrumento indispensável. Ou seja, ele segundo o Tomás de Aquino, quando nós nascemos, nós temos lá a alma, o espírito racional e o espírito e a alma espiritual, desculpa, a alma racional e a alma espiritual. Quando há o aniquilamento ou o falecimento do corpo, o que acontece? A alma sai, a alma espiritual sai do corpo, mas ela sai, mas ela não volta em qualquer outro lugar, porque ela é individual, ela é só para aquele corpo humano onde ela sobreviveu durante uma vida. A vida não importa se é um mês, um ano ou 100 anos. Porque, segundo ele, o corpo humano é um instrumento indispensável. Ele não imagina, em hipótese alguma, a reencarnação. Este espírito retornar, de alguma forma, para um outro corpo humano, ou, em algum momento, esse sobreviver em algum lugar sem o corpo humano. Inexiste a sobrevivência do espírito sem um corpo humano. Aí ele continua lá, na Suma Teológica, Tomás afirma que o homem não pode ser explicado como união de duas partes, a orgânica e a espiritual. Diz que se trata de uma união substancial de dois princípios, onde um opera a relação ao outro, e a ausência de algum destrói a pessoa. Claro, né? Enfatiza que as substâncias coexistem, mas não podem ser admitidas separadamente. Ela admite a dualidade no sentido de ter dois seres, né? O ser humano, a parte substância e a parte espiritual, mas ele não admite a vida dos dois em separado. A dependência dos dois é obrigatória. Um não tem sem o outro. Como não existe a probabilidade do espírito viver ou sobreviver sem um corpo humano, e não existe a probabilidade de uma reencarnação, de um espírito retornar para um outro corpo, ou seja, o espírito sai do corpo, né, sobrevive sobre o corpo, mas não faz o mesmo sentido de tê-lo sem um corpo humano. Ele apenas sai do corpo. Ele se torna imortal, mas sem um corpo humano ele não tem sentido. Só para a gente lembrar. É meio estranho, né? Vindo de um cristão, né?
Porque estranho. aí, pô, então eu não preciso nem ser um bom rapaz, porque eu vou morrer e não vai ter mais nada, pô, né? Então, só para a gente entender, porque daqui a pouco a gente vai voltar a falar dos dois, tanto o Aristóteles quanto o Tomás de Aquino é a base do catolicismo. O catolicismo é calcado nesses dois camaradas. Quando a gente entra no catolicismo, na doutrina católica, efetivamente, Platão e Sócrates é ilusão, é pura ilusão. Eles tratam aquilo como ilusório e trabalham Aristóteles e o Tomás de Aquino como peça fundamental na doutrina católica. Aí você vai entender por que o catolicismo trabalha tanto a dualidade, a unicidade do ser. Ou seja, você nasce, corpo mais espírito, morre, o espírito sai e espera lá o juízo final, né? Tal do juízo final que estamos há 2000 anos esperando, danado aí. Porque ele não existe, ele não coexiste sem o corpo humano. Aquele corpo humano pelo qual ele nasceu junto, embora ele seja imortal. Então, existe um buraco aí, né? Para nós da doutrina espírita, existe um buraco para a gente entender. Se ele é imortal, mas ele não sobrevive naquele corpo humano pelo qual ele foi criado por Deus, mas se ele sai do corpo, ele perdeu o sentido de existir, uma vez que ele somente existe em função daquele corpo pelo qual ele foi criado. Entendeu? Então, por isso que a doutrina católica ela deixa no ar alguns buracos, né? Quando a gente tenta entender a doutrina católica, com os nossos conceitos de doutrina espírita, não bate, né? Não tem, falta elementos para a gente entender isto com lógica. Porque não dá, não tem jeito. De qualquer forma, é assim que esses dois filósofos pensam e é assim que Sócrates e Platão pensam, ou pensavam, né? Deixaram para nós os pensamentos. Por último, não menos importante, é o Descartes. Esse camarada ele tem uma filosofia muito lógica, né? Muito forte com relação à lógica humana. Então, é muito mais fácil de nós pensarmos com ele, né? Quando a gente vai tratar a dualidade, porque ele faz algumas comprovações de forma lógica. Mesmo porque Descartes, todo mundo lembra, lá na escola, esse cara foi um matemático danado, né? Danado. Deixou a gente de cabeça em pé lá quando a gente ia trabalhar a matemática que ele deixou mais de 2000 anos atrás aí. Até hoje a gente pena aí para entender a matemática que ele conformou naquela época. Ou seja, a coisa a filosofia com que ele ele trabalhou com a lógica matemática, que não tem erro, é uma ciência, efetivamente. Então, a filosofia está linkada a uma matemática científica. Matemática é 1 é mais 1, 2 é mais 2, e são 4, não tem jeito de você errar. 1 mais 1 é 2, né? Ainda. Até que se prove o contrário, até que o STF discorde disso. Enquanto ele estiver concordando, nós estamos bem. O dia que o STF, lá o meu amigo Alexandre de Moraes, fala assim, não, 5. Aí a gente muda a nossa filosofia. Mas até então é 4. Então, matematicamente, Descartes trabalhou muito bem a sua matemática. E ele introduziu a filosofia dentro da ciência matemática. Então, a gente consegue entender com muito mais facilidade que é uma lógica em cima disso, uma lógica científica. Vamos ler, então, Descartes para a gente ver se essa lógica dele é bom para nós também. Aguentam eu ainda? Claro, Aguenta? Aguentamos. Tá bom. Descartes. A forte desconfiança cartesiana em relação à teologia medieval cristã, tomista,
leva o filósofo, através das reis, se aproximar novamente de Platão. Descartes, assim como Platão, constrói um mundo dual. Para ele, a res cogitans é a alma espiritual. Cogitatio, para ele, significava a atividade psíquica espiritual. A dualidade corpo-alma para Descartes é tão evidente que afirma ser a glândula pineal ou epífise situada no meio do cérebro, o órgão de ligação entre o corpo e a alma espiritual. Christian Wolff define como dualista aquele que admite a existência de substâncias materiais e substâncias espirituais. Segundo ele, foi Descartes o fundador do dualismo que reconheceu a existência de duas espécies de substâncias, a corpórea e a espiritual. Apesar de ter evidenciado a existência do cogito, Descartes não aprofundou na busca da essência ou na consistência dele. Ele foi tratado intensamente como sendo a consciência. Também não manifestou o pensamento sobre sua gênese, ou mesmo sua existência após o aniquilamento do corpo físico. Descartes, através de suas meditações, esclarece a natureza do espírito humano, meditação segunda, e a distinção real entre a alma e o corpo do homem, meditação sexta. O que é? Uma na segunda-feira, outra na sexta-feira? Desculpem. Desculpa. Até para ele sextou, hein, Marina? Sextou. A filosofia, a partir de Descartes, retoma o paradigma socrático, platônico, no aspecto corpo-alma. A Igreja, entretanto, exerce sua forte influência, sempre exaltando a linha tomista aristotélica. Como a instituição detém uma grande parte do patrimônio intelectivo do Ocidente, através das universidades e pesquisas filosóficas, a linha socrática platônica cartesiana é sempre vista como mística, marginal e objeto do ocultismo. Ponto. Longo, hein? Legal. Não, tá bom. Vamos bater um pouquinho no Descartes agora. Então, como eu disse, Descartes é bastante lógico, né? Então, ele tem eu gosto de Descartes porque ele tem uma comprovação da existência de Deus. Não sei se vocês já leram essa carta, que ele comprova a existência de Deus pela lógica, né? Ele vai perguntando se isso é assim, então logo é assim, parará, e ele vai até chegar num ponto que você não tem como saída. A saída é Deus existe, ou existe. Quando a gente fala Deus, a gente está falando de um criador, né? Efetivamente, ele vai pela lógica até encontrar esta necessidade de um criador. Mas aqui ele lembra que ele sempre fala da res cogitans e da resistência. Né? Res cogitans é a alma, o espírito, e a resistência é o corpo humano. Então, aqui ele está sempre falando da dualidade corpo-alma. Para ele é tão evidente que está falando da glândula pineal. Dentro da doutrina espírita, a gente fala em todos os momentos essa tal glândula pineal, né, da onde existe a ligação entre a ligação por onde o espírito se comunica com o corpo. Aí ele diz mais embaixo que as duas espécies de substância, que existem, né, duas espécies da existência de duas espécies de substância, a corpórea e a espiritual, ou seja, aquela física, esse que nós fazemos ginásticas e se alimentamos todos os dias para se manter em pé, e aquela espiritual que a gente deveria estar também alimentando todos os dias para que a gente se mantenha em pé espiritualmente. Mas a gente se dá conta que a gente se preocupa muito mais com o lado corpóreo do que do lado espiritual, né? De um modo geral é assim. Damos importâncias 90%, 95% corpóreo e sobra lá uns 5% para o espiritual. Deveríamos fazer exatamente o inverso, né? Dar uma importância espiritual muito maior para que a gente pudesse se manter em pé, né? Espiritualmente falando, efetivamente. Então, aí Descartes tem uma falha, né, que Platão entrou mais pesado lá na sua filosofia, e Platão deixou um pouco a desejar, exatamente porque ele trabalhava muito mais com a lógica do que
alguma coisa que não tivesse uma lógica muito bem acertada. Então, aqui diz, ele não se aprofundou na busca da essência ou na consistência dele, do tal do cogito, o tal da substância espiritual do qual ele tratava. Ele tratava muito mais isso de forma como se fosse uma consciência, alguma coisa que estivesse consciência dentro de nós, a consciência dentro de nós. Também não manifestou o pensamento sobre sua gênese, ou seja, ele não quis falar de onde vem o espírito ou a res cogito. Ele não quis entrar no detalhe, ele deixou isso vagando. Através das suas meditações, esclarece a natureza do espírito humano. Meditação segunda. Então, Descartes, ele trabalha muito mais o fato da existência da dualidade, mas ele não busca a essência ou o caminhar do espírito após, né? Ele sempre fala da dualidade e da imortalidade também. Aqui, ele, a partir de Descartes, retoma um paradigma socrático platônico no aspecto corpo-alma. Aí ele está junto com Descartes, junto com Platão, nesta afinidade de trabalhar o espírito e o corpo na sua dualidade. Ou seja, duas essências separadas, individuais, totalmente individuais. Aqui é uma pequena informação. Aqui a Igreja, entretanto, exerce sua forte influência, sempre exaltando a linha tomista aristotélica. Como a instituição detém uma grande parte do patrimônio intelectivo do Ocidente, através das universidades de pesquisas filosóficas, a linha socrática, platônica, cartesiana é sempre vista como mística, marginal e objeto de ocultismo. Ou seja, eles não querem nem discutir qualquer teoria em que esteja calcada a filosofia desses três camaradas, Platão, Sócrates ou a filosofia cartesiana. Descartes. Aí nós temos, então, 5 camaradas, que nós demos uma lida neles, e a gente vai ver agora a influência destes 5 camaradas dentro de algumas religiões, né? De algumas seitas aqui. E aí a gente vai falar aqui do cristianismo, vamos falar do catolicismo, vamos falar do protestantismo. E a gente vai entender aqui quais foram as influências desses 5 camaradas dentro dessas religiões que nós vamos dar uma olhadinha nelas aqui. Vamos entendê-las. Acho que está um pouquinho para baixo aí, né? Não, está aqui, ó, o cristianismo, né? Começa aqui, né? Alma, espírito pelas religiões e o cristianismo. Aqui, ó. Na minha tela aqui apareceu o Lucas. Não, Okay. é que eu fui lá e voltei depois. Você foi e voltou. Então, vamos lá. Cristianismo. Aí, alguém pode se habilitar? A Marina, eu acho que já está cansada, está com a garganta doendo ali. Não, o gato da Gi, ó. O gato da Gi vai ler. O gato da Gi. Posso ler também. Vamos lá, então, Maria. Pode ler. Leia um pouquinho o cristianismo para nós. Cristianismo. Faremos distinção entre o cristianismo do Cristo e o cristianismo atual, como foi estruturado pelas igrejas cristãs. O primeiro é focado exclusivamente sobre suas palavras, que constam dos escritos dos 4 evangelistas, as quais assumimos como sendo as que chegaram até nossos dias sem nenhuma distorção. O segundo é aquele elaborado com auxílio de doutrinas e filosofias que foram posteriormente sendo acrescentadas por meio dos concílios e da tradição. Tudo começou envolvendo o judaísmo através do Velho Testamento. O atual cristianismo se assenta também nas ideias dos próprios discípulos e dos apóstolos, ou seja,
aqueles que não viveram diretamente com Jesus. Além disso, o cristianismo atual se assenta em resoluções tomadas por concílios. Vamos considerar algumas citações de Jesus ou que se encontram no Evangelho como sendo seu diálogo. Em Lucas, de 24 a 26, fala: quando o espírito imundo sai de um homem, começa a vagar pelos desertos, procurando repouso. Não encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando volta, ele a encontra varrida e ornamentada. Vai então e traz consigo 7 outros piores do que ele. Entram e faz ali a sua morada. Deste modo, o último estado daquele homem se torna pior que o primeiro. Em Marcos 5, de 9 a 13, perguntou-lhe então Jesus: qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava-lhe com instância que não os expulsasse daquela região. Estava ali junto ao monte, pastando uma grande manada de porcos. Os espíritos começaram a suplicar-lhe, dizendo: mandai-nos para os porcos, para estarmos neles. Jesus permitiu. Os espíritos imundos saíram do possesso e entraram nos porcos. Mateus 10, 1. Reuniu seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Ainda Mateus 10, 28. Não tenhais receio daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. 17, 3. Ao mesmo tempo lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Agora, Lucas 13, 11. Apareceu ali uma mulher que havia 18 anos estava possessa de um espírito que a tornava enferma. Lucas 16, de 22 a 25. Quando morreu este mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Do inferno, no meio dos sonetos, levou seus olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Gritou dizendo: Pai Abraão, tente misericórdia de mim. Mandai que Lázaro molhe na água a ponta de seu dedo para refrescar minha língua, pois eu sou atormentado nessa chama. Disse-lhe Abraão: meu filho, lembra-te que recebeste teus bens durante tua vida, ao passo que ele recebeu os males. Agora ele é consolado e tu és atormentado. Ainda Lucas 16, 27, 30, disse o rico: eu vos suplico então, ó Pai, que o mandeis à casa de meu pai, para que relate essas coisas a meus 5 irmãos, e assim não venham também eles para este lugar de tormentos. Respondeu-lhe Abraão: eles têm a Moisés e os profetas, que atendam a seus ensinamentos. O rico insistiu: não, pai Abraão, eles não os atendem. Se, no entanto, alguém dentre os mortos for ter com eles, farão penitência. Replicou-lhes Abraão: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite. Ainda Lucas 23, 43. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Nas citações acima,
podemos avaliar que a individualidade é mantida após a morte do corpo. Em alguma delas, vemos o termo espírito imundo. Como estamos considerando as palavras do Evangelho, sem os acréscimos posteriores, podemos assumir o termo, não como demônio, mas como seres extracorpóreos, que podem ter tido existência junto ao corpo. Lucas 16, 22 a 25. O diálogo mostra também a individualidade mantida após a aniquilação do corpo. Mateus 17, 3 cita a manifestação de Moisés e Elias, após ter deixado o corpo físico e, mantendo suas identidades, surge diante dos discípulos Pedro, Tiago e João. Legal. Vamos discutir isso e depois passar para o catolicismo, por favor. Muito bom. Deixa eu chegar aqui. Continua. Catolicismo. Não, vamos tratar do cristianismo bem rapidinho, porque esse também tá bem fácil de nós entendermos aqui, que todos os trechos que foi lidos aqui do Evangelho, de Lucas, de Marcos e Mateus, todos fazem-nos entender da existência do corpo e do espírito, de cada ser e da dualidade dos seres. Ou seja, em todos os trechos que a gente vai ver, a gente vai entender facilmente essa dualidade. E vamos lembrar também que quando nós estudamos o cristianismo, nós pegamos pura e simplesmente os trechos do Evangelho de Jesus para estudarmos, sem qualquer tipo de inserção de outros trechos no meio, de outras doutrinas ou de outras pessoas que não viveram com Jesus. A gente fala estritamente dos evangelistas que tiveram com Jesus naquela época, que efetivamente viveram com Jesus, né? Ou viveram muito próximos de Jesus. E vamos lembrar também que o Espiritismo trabalha aqui estudando exatamente o que a gente chama de o cristianismo fundamental, aquele que está lá na origem, são sem qualquer participação futura, né? Não foi violado pelo ser humano, é alguma coisa que é muito mais pura, muito mais próximo daquilo que Jesus realmente trouxe para dentro. Então, esse cristianismo é que nós trabalhamos dentro da doutrina espírita, com a fidelidade maior possível, e a gente vai fazer um racional em cima de cada trecho desse, com o nosso conhecimento, e de uma lógica, e que a gente possa compreender essa lógica com aquilo que a gente tem. Então, esse é o cristianismo que nós trabalhamos dentro do espiritismo. Não vou me alongar aqui, porque é interessante a gente agora falar um pouquinho do catolicismo e do protestantismo, que aqui traz algumas coisas para discutir, que os dois casos aqui, eles trabalham a unicidade do ser, né? Que vem lá do Aristóteles e do fugiu o nome do camarada, Tomás de Aquino. Esses dois camaradas que trabalhavam a unicidade, e a gente vai ver que, neste caso, tanto o catolicismo quanto o protestantismo também aderem a esta coisa, né? Aos dois filósofos mais radicais na unicidade. Vamos ver, então, por favor? Vamos. Catolicismo. Tratamos por catolicismo todo o complexo doutrinário da Igreja baseado na Bíblia, em doutrinas que não se encontram na Bíblia
na tradição. Nossa, peraí, vou ler de novo, não entendi. Tratamos, por catolicismo, todo o complexo doutrinário da Igreja baseado na Bíblia, em doutrinas que não se encontram na Bíblia, na tradição, em resoluções tomadas por concílios, em estudos teológicos de Agostinho e de Tomás de Aquino. Os bispos da Holanda, através do Novo Catecismo, evidenciam sua teologia sobre o pensamento aristotélico tomista quando afirmam porque a Bíblia jamais concebe à alma totalmente separada de qualquer corporeidade. E também nós, homens modernos, já não conseguimos fazê-lo. O que alguém é relaciona-se tão intimamente com seu corpo que não podemos conceber um eu isolado, sem nenhum laço com esse mesmo corpo. Quanto à passagem bíblica onde Jesus fala em Mateus 10, 28, não temais os que podem matar o corpo, mas não a alma. Os mesmos bispos holandeses alegam que o termo alma, utilizado por Jesus, não significa em sua boca espírito isolado do homem. Mais adiante, os bispos falam da ressurreição, que esse corpo não é o das moléculas, e os falecidos começam a acordar como homens novos. Quanto ao resto, devemos calar-nos. Ignoramos o como dessa realidade. E mais adiante, contentemo-nos com ficar bem perto das palavras bíblicas. Foram descansar, ressuscitarão, foram habitar junto ao Senhor. Portanto, a teologia da Igreja, pelo que foi mostrado, continua assentada em Tomás de Aquino e Agostinho, exigindo obediência às questões de fé. Legal. Vamos falar do catolicismo um pouquinho e a gente volta para o protestantismo já já. Então, aqui a gente vai perceber, e a gente percebe quando a gente vai entrar na doutrina da doutrina católica, né, ou no catolicismo, que eles não se contêm, né, somente nos textos bíblicos dos evangelistas, né, pós Jesus ou durante Jesus, mas eles também pegam textos do Velho Testamento. Então, trabalha a Bíblia como um todo, né? E dentro dessa mesma doutrina, eles enxertaram alguns textos de concepção pura e simplesmente da sua doutrina, da sua própria doutrina, doutrina católica, através lá dos como é que chama lá, as reuniões dos bispos? Concílios. Os concílios. Os concílios, os famosos concílios. A cada concílio, tiveram vários, né? Cada concílio foi agregado dentro do conceito da teologia católica peças, né? Que depois foram, aos poucos, tratando isso como fé, fazendo com que as pessoas acreditassem naquilo como se aquilo fosse uma verdade indubitável. Então, aqui dentro ainda hoje, a Igreja Católica, dentro da sua teologia, ela está calcada em Tomás de Aquino, aqui ele fala em Agostinho, e também Aristóteles. A gente vê bastante Aristóteles lá dentro, e os três trabalham na unicidade do ser. Então, não tem a dualidade corpo e alma, ou corpo e espírito. Para ele, existe o corpo e a alma, mas é tudo um ser só e trata isso de uma forma unitária,
e não de uma forma dual. E assim é toda a teologia do católico. E quando dentro do catolicismo se fala em corpo e alma, separados na dualidade, isto foge a toda a lógica católica, toda a lógica implantada, empurrada isso de uma forma muito forte para todos os seus adeptos. E, claro, que tudo isso, para que isso aconteça, eles exigem obediência de fé, né? Às questões de fé. Então, você tem que acreditar que isso é assim, mesmo que não tenha uma lógica que a gente possa discutir. Então, você não discute lógica, mas discute fé. Fé é muito mais importante que a própria lógica dentro da sua teologia. Vamos ver lá o protestantismo um pouquinho. Bora. Bora lá. Tratamos protestantismo como sendo todo o conjunto doutrinário surgido nos séculos XVI em diante em oposição ao catolicismo romano. Entre eles se destacam as doutrinas provindas de Lutero, Calvino, Wycliffe e outros surgidos na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Os reformados apresentam seus conceitos de alma e espírito na interpretação das passagens bíblicas do Velho Testamento citadas abaixo. Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Ainda Eclesiastes 9:5-6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre. Não tem eles parte em coisas alguma do que se faz debaixo do sol. Da Gênesis, os reformados entendem que o fôlego da vida é o nefesh, hebraico, e a pneuma, do grego, significando sopro, a respiração, e que muitas vezes foi traduzido como espírito, mas corretamente seria o vento. Afirmam que em nenhuma tradução o termo significa algo imaterial, que continua vivo fora do corpo. Assim, a junção do corpo, pó da terra e o vento, fôlego da vida, tornou o homem vivente. Do Eclesiastes 12:7, entende que o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus que o criou. Porém, a imortalidade da alma pode ser adquirida, segundo os reformados, caso o homem passe a aceitar Jesus como seu Salvador. Esses argumentos são fundamentados em Atos 4:12 e Mateus 7, de 21 a 27. Portanto, os reformados, apesar de citarem trechos bíblicos, não de Jesus, mas do Velho Testamento, reforçam a linha aristotélica tomista da unicidade corpo e alma. Legal, vamos lá. Então, o protestantismo a gente vai ver mais radicalismo ainda, né? Muito mais forte, muito mais duro, porque eles tratam muito mais o Velho Testamento como a leitura e o estudo que eles fazem da sua religião ou da sua doutrina, do que efetivamente o Novo Testamento, que é aquilo que Jesus veio trazer de novo para nós, né? Lembrando que Jesus
veio para nós trazer o amor, né? Trazer a caridade, trazer o bem-estar o crescimento do ser humano como ser espiritual e através do amor, né? Enquanto que antes, no Velho Testamento, a gente via um Deus muito mais cruel, muito mais duro, tratando o ser humano muito mais como um ser selvagem do que realmente um ser humano racional. Isso era o Deus dos Velhos Testamentos. E o Velho Testamento, a gente sabe que foi escrito lá nos anos 1500 antes de Cristo. Então, muito mais antigo. De qualquer forma, aqui, quando se fala do protestantismo, ou quando ele se refere aos reformados, são as mesmas coisas, né? O protestantismo e os reformados, nós estamos falando da mesma turminha, que eles foram um pouco mais longe, foram lá no Gênesis 8, o homem do pó da terra soprou suas narinas e o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja que esta ideia de pó da terra mais o sopro divino era uma forma interpretativa da época. Eles não tinham como entender como a vida se dava. E é assim que eles escreveram lá, né? E hoje se discute isso, aquilo que foi escrito há cerca de 3.500 anos atrás. Então, nós estamos pegando, né, os reformados, estamos pegando conhecimentos de 3.500 anos atrás, aproximadamente, para discutir hoje com todo o nosso conhecimento, da nossa evolução humana, embora pequena, é muito maior para que a gente possa, digamos, discutir esse tipo de afirmativa, né? E aí ele diz, um pouco na frente, o Eclesiastes, né? O pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus o que deu. Ok? Mas aí ele cai numa outra contradição. Só volta a Deus aqueles que creem em Jesus. E se você não crê em Jesus, o que faz o espírito? Fica Perdido por aí. Então, Oi? Vai para o inferno. Vai para o inferno. Então, essa é muito mais difícil de você entender esta lógica, né? Nem para o inferno nós... vai, nem para o inferno, porque ele só adquire a imortalidade da alma se ele acreditar em Jesus. Se ele não acreditar, ele morre, a alma acabou. Nossa, é mesmo. Não tinha teoricamente, pensado sim. assim. Mas ele, na realidade, se você ler um pouco do protestantismo, lá dos reformados, ele não fala em imortalidade, ele fala em que você só volta a Deus se você acreditar em Jesus. Mas se você não acreditar em Jesus, ele não diz exatamente para onde vai, mas eles já induzem que se você não volta a Deus, você volta ao diabo, volta ao mal, volta ao inferno, efetivamente. Então, só tem duas possibilidades. Ou você está bem ou você está mal. Depende em quem você acredita. É tão forte isso que tem um pastor, outro dia, há pouco tempo agora, eu estava perdido no YouTube e vi um cara que estava discutindo o espiritismo. E era um pastor. Falei, pô, interessante, quero ver o que esse cara fala com relação ao espiritismo, mas sendo pastor. Ele era o pastor da igreja bem radical. É o Nicodemos, não é? Não é o pastor Nicodemos? Não, não é. É a igreja messiânica. A igreja... Não, é uma igreja reformada, mas bem radical. Bem radical. Assim, radical, eu quero dizer assim, eles não é esse pessoal de televisão, não. Não é a turma da televisão, não. É uma igreja bem certinha, né? E o cara estava falando do espiritismo. Eu ouvi tudo. O cara falou 1 hora e tanto do espiritismo e ele não errou nada. Ele acertou em tudo. Pelo menos aquilo que eu consegui analisar. Ele falou tudo. Ele falou: o espiritismo acredita na reencarnação. Por isso. Olha, ele foi tão fiel ao explicar o espiritismo que eu falei, pô, mas como é que ele está fazendo uma coisa dessa, com essa lógica, para um público dentro da igreja? Ele estava dentro da igreja, falando para o público dele, explicando o que é espiritismo. Aí eu falei, mas engraçado, né? Eu achei muito engraçado aquilo.
engraçado na lógica, né? E ele foi falando. Em determinado momento, ele percebeu que as pessoas estavam todas assim, né, dentro da igreja. Ele falou assim: pessoal, tudo isso que eu estou falando, eu não acredito em nada disto. Eu estou apenas lendo o que o Espiritismo traduz naquilo que ele pensa. Eu não acredito. E continuou falando. Bom, a última coisa que ele falou foi da caridade. Falou: fora da caridade não há salvação. Então, os espíritos acreditam que a salvação da alma, que o homem se salva, se o homem cresce, evolui a partir da caridade. A caridade é a coisa mais importante para o Espiritismo. Fora disso, não há salvação. Está escrito aqui. E ele falou. Depois ele falou assim: bom, agora eu vou dizer para vocês o que é que a nossa doutrina diz com relação a tudo isso que o Espiritismo diz. Foi aí que desequilibrou tudo. Ele falou um monte de coisas, mas uma das coisas que eu deixei, que eu fiquei muito impactado, ele disse claramente assim: quando o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, isso é uma grande bobagem. Fazer caridade não salva ninguém. Fazer caridade não altera nada no ser humano. O que altera o ser humano é a fé. E o homem se salva apenas e simplesmente pela fé que ele tem. Fora da fé, ele não se salva. Eu achei isso cruel com todo mundo. Cruel para aquelas pessoas que estavam ouvindo, que poderiam estar fazendo caridade. E, naquele momento, ele jogou no lixo a caridade, absolutamente. E fez com que as pessoas pensassem, efetivamente, que a fé é muito mais importante que qualquer tipo de caridade. E que ele disse que, dentro do Espiritismo, que você recuperar alguma falha que você faz pela própria caridade. Ele falou: você não recupera as falhas que você faz pela caridade, você recupera isso somente a partir da fé que você tem. Eu achei muito cruel. Então, isso é o que eu guardei. Depois ele falou mais algumas coisas e eu desisti, né? Desisti de continuar ouvindo ele. Bom, o que eu acho que assim mostra exatamente essa doutrina dos reformados. E eles não têm uma lógica muito bem que nós podemos entender. Nós que estudamos bem os evangelhos de Jesus, quando ele vem falando de amor, então falando de fé, efetivamente, mas estamos falando de caridade, estamos falando de amar o próximo como a ti mesmo, estamos falando de amor divino, efetivamente, ele vem falando que isto não vale nada, a não ser que você tenha fé. E aqui no texto está claro também, né? Você só vai chegar a Deus se você efetivamente tiver fé em Jesus. Ele não fala em fé em Deus, ele fala fé em Jesus. Porque Jesus é o Deus dele, não é filho de Deus. Jesus é um Deus, como a Igreja Católica também pensa, né? Jesus é Deus, a tal da Trindade, né? Tem Deus, Deus e Deus. Desta forma, a lógica teológica, quando a gente pensa dentro do protestantismo e do catolicismo, foge à nossa lógica dentro da doutrina, a gente aprende na doutrina espírita. E o próprio espírita tem... Desculpa, pode continuar. Pois não, Carlos. E até o próprio entendimento de Deus, né? Porque, assim, quando eu só vejo Exatamente. Deus, só Jesus, então, assim, eu estou excluindo, é algo muito sectário, né? Não, pede a lógica. A lógica, quando você estuda, não precisa acreditar. Eu até grito em todos os momentos, não precisamos acreditar na doutrina espírita. Estude a doutrina espírita com a lógica que você tem. Não precisa pegar a minha lógica, a do Carlos, ou de quem quer que seja. Pegue a lógica que você tem, com a pouca lógica, uma mínima lógica que você tem de concatenar ideias. Quando você estuda, efetivamente, estuda a doutrina espírita, ela é fácil de entender, porque ela está ordenada com raciocínio fácil de pegar. Quando você entra no protestantismo, sem críticas, tá? Não estou criticando ninguém, ou católica, você
você cai num vácuo, você cai num buraco, e você não consegue sair do buraco. E quando você pergunta, ele fala, isso é uma questão de fé. E aí engole. Né? Quer dizer, a gente que está estudando alguma coisa dentro de uma lógica, de um raciocínio, alguém fala, você tem que ter fé, senão você não acredita. O Papa diz que isso é verdade, e ele tem o domínio, ele fala com Deus direto, ele põe a mão para cima e Deus dá o caderninho para ele. É complicado essa coisa, né? Então, é muito difícil. É isso. Tá? Por último, eu não vou nem... Já estamos em cima do horário, não tem muito o que falar do espiritismo, né? Tem o último pedacinho aqui que fala do espiritismo, mas já malhamos bastante aqui as duas doutrinas aqui, malhamos bem os dois filósofos, os que dão base às duas doutrinas, e aqui tem o espiritismo. Podemos lê-la, se vocês quiserem, ou podemos apenas... Eu faria assim, a gente vamos ler somente esse resumo aqui, que fica muito mais fácil de nós entendermos, né? E eu vou, se vocês me permitem, fazer isso aqui. O Espiritismo se afastou totalmente de todos os acréscimos doutrinários feitos posteriores ou posterior a Jesus, a Cristo. Entre esses acréscimos temos, isso aqui resume bem o que é a doutrina católica, o que é a doutrina espírita, desculpa. Jesus passou a ser considerado Deus, né? Ele tira isto. Então, Jesus não é Deus. Jesus é um ser espiritual. A criação de figuras do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você aqui, nessa criação dessa figura, tem que ser eliminado, uma vez que, quando você vai contestar isso, você está dizendo que essa trindade são três deuses, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é um uno, na realidade são um trio. A criação de figuras como o diabo, o demônio, e de locais como o inferno, o céu e o purgatório, também são lugares ilusórios e de castigo. E a gente tem que pensar como Deus, um Deus justo. Quando a gente pensa em Deus justo, né, a gente não pode considerar a figura de um diabo, que é o contraponto de Deus, né? E nem o demônio, nem de lugares como o inferno e o purgatório, uma vez que nós estamos sempre falando de um Deus justo, de um ser que pensa em justiça em todos os momentos. A submissão de todas as outras crenças, tendo em vista que a salvação se faz via Jesus. Ou seja, se o cara é um budista, ele está ferrado, ele já está no inferno, já uma rodou, vez que já foi somente a partir de Jesus ele se salva, né? Então, dá uma conotação de submissão, né? Eu vou submeter todas as outras doutrinas religiosas à doutrina católica, protestante, não importa, porque só aqui se fala de Jesus. As outras não falam de Jesus, portanto, estão todas no centro do inferno. Esse inferno vai ficar bem maior do que a gente imaginava que fosse, não é isso? Então, eu resumo a doutrina espírita nestas considerações, basicamente. Naquilo que nós já falamos, e naquilo que nós estudamos como doutrina espírita, não falarmos mais de doutrina espírita, que nós estamos careca de sabermos, né? Muito careca. Cada um com a sua falta de cabelo, mas estamos careca de saber da doutrina. Vamos então lá para a nossa conclusão, e aí, durante a conclusão, eu queria, por gentileza, o Carlos, conclusão. Isso. Alguém quer ler a conclusão? Carlos, pode ler? Leio. Ao pesquisar extensa bibliografia, notamos o cuidado que devemos ter na leitura de livros de história da filosofia. E mesmo sobre filósofos, como os respectivos autores revelam suas inclinações filosóficas e religiosas. A título de exemplo, Garcia Morente, Humberto Padovani, Batista Mondin, J.A. Acha deixam transparecer claramente suas linhas filosóficas e religiosas. Tendo em vista isso, precisamos aguçar nossa percepção para depurarmos essas inclinações. Alguns autores buscam, inclusive, o aval das instituições religiosas
como o caso do imprimatur. Entendemos que a linha platônico-cartesiana, na qual a doutrina espírita se assenta, precisa ser contemplada e melhor investigada nos estudos da antropologia filosófica. Por fim, considerando que o corpo é temporário, transitório e efêmero, aquilo que persiste é a essência, ou melhor, o espírito. Assim, podemos afirmar que a essência do homem é o espírito. Quando falamos do espírito, estamos falando de nós, pois somos o espírito, e não o corpo-alma que é fugaz, passageiro e efêmero. Somos seres semi-eternos. Fomos criados, tivemos início e não teremos fim. Encerramos nos questionando: quem é mais importante, o homem ou o espírito? Legal, essa conclusão é muito legal, é muito boa essa conclusão. Foi feliz aí o autor dessa conclusão, que a gente sabe muito bem quem a fez, né? Por isso que... E volta a pergunta, quem é mais importante, o homem ou o espírito? E se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente vai ver em cima. Quando falamos do espírito, estamos falando de nós mesmos, né? Pois nós somos o espírito e não o corpo-alma, que é fugaz, passageiro e efêmero. Daqui a gente pode concluir, cada um conclui a seu bel prazer, quem aí é o mais importante, se é a alma ou se é o espírito. Digo, se é o espírito, se é o corpo, né? A pergunta, o homem ou o espírito, quem é o mais importante? Dá para concluir aí. Caso essa conclusão não seja muito clara para cada um, eu sugiro que a gente leia um pouco mais e que faça um pouco de reflexão, autorreflexão a respeito desse assunto. Ele é muito importante para nós. Ele é importante para que a gente tenha a ideia clara da nossa evolução, da nossa estada aqui na Terra. E por que nós estamos aqui na Terra? Isso é a importância disso. Para ir no café filosófico e descobrir mais um pouco quem é mais Podemos fazer o café filosófico. Pois é. Isso. Podemos tomando café com pão e manteiga, ou café com pão e mortadela, e descobrindo aí quem é uma mortadela. Vocês preferem mortadela do que manteiga? Cafézinho com pão de queijo está excelente. Nossa, eu me divirto com essas coisas muito fácil. Eu também. E aí a gente pode fazer isso. Essas discussões são muito boas. Vamos estudar um tema. Eu estou aberta para qualquer decisão do café. Obrigada. Tá bom. Eu vou em qualquer café, desde que tenha café. Um café sem café. Café sem café não tem sentido, né? Aí eu vou ver lá no grupo essa semana o que a maioria prefere, se a gente faz online, se faz presencial, e o tema também. E aí o Custódio está convidado também, Custódio. E aí vamos ver depois aí quem que quer puxar, e aí o tema legal também. Pode falar, Gisele. Abre o microfone. Não estou ouvindo. Também não. Quem que ia falar? A Gisele? Vai de novo. Tá Não? ouvindo Agora sim, agora sim. Ah, tá. Não sei por que não estava abrindo. Eu queria comentar o seguinte, que a gente está vendo nas últimas aulas, estamos ouvindo só mais a Maria e eu, agora a Marina, e eu sei que eu vou faltar na próxima sexta, que eu tenho um outro compromisso. Então, eu queria que vocês avaliassem, porque às vezes se só vamos ter nós duas ou nós três, se realmente vale a pena o encontro, né? Uhum. Melhor ver no grupo grande e ver se realmente as pessoas iriam, para vocês não se disporem a algo que a gente não possa... Não é verdade? Sim, sim. Até a Parece que Marina a também. Marina não vem semana que vem também, né? Só a Maria. É verdade, Gisele. É por isso que eu me coloquei aberta a qualquer decisão que for tomada, porque, para mim, eu vou adorar ir no encontro presencial, eu adoro ver pessoas, eu adoro conversar, mas se não for possível, vamos online. Se não for possível online, pelo número pequeno de pessoas, a gente fica só na boa intenção. Uhum. Beleza, tá bom. Aí a gente... Eu sou a favor do encontro presencial, é só que justo na próxima sexta eu já tinha me comprometido com
um encontro da escola de música e eu iria faltar, eu não tinha visto que ia coincidir. Uhum. Não, beleza. Aí eu vou ver durante a semana, vou perguntar no grupo, vou ver direitinho. Aí, se for o caso, a gente, se não houver um número legal, a gente não faz, aí não tem aula. É, E não uma tiver coisa que, quórum, né? a gente Sem vai ter que quórum. avaliar, eu estava até falando com o Mauro esses dias, se houver um número de... Porque eu estou vendo que muitas pessoas estão deixando de vir, né? A gente até tentar ver se há viabilidade para fazer o quarto livro, entendeu? Se realmente vai ter um número, por exemplo, se vocês que estão aqui falaram, não, vamos fazer, beleza, a gente continua. Porque se a Eu gente continuo, sentir que eu não dá, a continuo. gente deixa e depois, quem quiser, faz presencial lá no irmão Rodolfo, né? Que está tendo, só que lá está no Rodolfo, né? comecinho, né? Tá, para que a gente também possa fazer algo que seja bom para todos, né? Algo que seja... É uma pena, né? Para mim, a gente continua, mesmo que seja só nós três de aluna, para mim, não tem problema nenhum. Sinto Uhum. falta da Ana Patrícia, da Miriam, que estava nos acompanhando ultimamente. Eu sei que a Vânia trancou o curso. Já estava pouca gente, agora está menos ainda, É. né? Mas é uma pena se a gente Eu vejo que não vocês se progredir para o dedicam próximo muito, livro, é uma pena. vocês se dedicam muito e eu entendo também, se dedicar também para dar uma aula particular também, se a gente pudesse encaixar às vezes em outra turma, eu entendo, deixo vocês livres também. Eu também. Que está tendo essa turma presencial lá no Irmão Rodolfo e está uma turma bacana, está uma turma muito boa. Então, de repente, eu não sei, a gente precisa conversar direitinho, ver todas as possibilidades, né? Mas eu acho que, de repente, até seria mais interessante todo mundo ir para lá, para o Irmão Rodolfo, e nem que Eu vou. refaça o curso. Eu prefiro aqui ainda online. E junho começa o presencial também. E aí vai ficar uma correria, porque eu trabalho até às 18 e chega às 7h30, assim, fica corrido, entendeu? Eu vou fazer uma Eu enquetezinha lá prefiro no assim. grupo, lá para ver. Vejam, Ok. vocês que mandam, professores, na verdade quem manda são vocês que estão se dedicando, fazendo tudo isso Sem por amor vocês, sim. por amor ao próximo, né? Desejando Que para mim, assim, o ó, nosso bem, mas para mim é que, assim, por exemplo, 3 alunos, não tem problema para a gente, entendeu? Porque para a gente é gostoso filosofar. Então, por exemplo, se os 3 que estão mas aqui... não tem o debate, né? O debate que você gostaria. Não, mas por mim não tem problema. Se, por exemplo, os 3 falarem assim, olha, beleza, eu vou continuar, vamos fazer o quarto livro, a gente continua se encontrando, não tem problema, entendeu? O que não, mesmo que tiver um, o que não pode, por exemplo, se a gente sentir que tá, olha, eu estou indo ali, mas só para não ficar chato, entendeu? Aí eu prefiro que a gente vá presencial, né? E aí fique algo mais assim. Agora, se vocês realmente quiserem não, vamos continuar, não tem problema. Aqui para mim aqui, o trabalho é o mesmo, né? Para mim, para o custódio, tudo é o trabalho mesmo. Aliás, eu acho que às vezes poucas pessoas, desde que interessadas, como é o caso de vocês, é bom, não tem problema, né? Aí é só a gente tentar ver direitinho aí, né, as perspectivas, né? Que eu acho que O vocês vão... híbrido vocês não querem fazer. Não, na verdade, Não tem você tem algumas essa opção modalidades. do Tem híbrido. algumas modalidades. Tem um curso que está correndo online e tem um curso, esse online, tem o presencial e vai ser aberto mais um online. Híbrido não. A ideia do híbrido não tem. A ideia é que seja ou de um jeito ou de outro, entendeu? Porque quando faz híbrido dá muito... Aí você precisa de muito equipamento, tem que levar lá no centro, levar câmera, levar isso, levar aquilo. Então, é melhor ou de um jeito ou de outro, acho que fica mais fácil. Beleza? Custódio, Beleza. obrigado. Gente. Obrigada, então. Aí a Depois gente eu volto. conversa durante a semana, vê direitinho, e aí vê o que destino a gente toma na vida aí, tá bom? Quem gostaria de fazer um encerramentozinho rápido? Eu posso fazer. Beleza.
Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer nesse momento a espiritualidade amiga que esteve conosco, amparando o nosso estudo, agradecer aos professores, em particular ao Custódio Carlos, que estiveram conosco hoje, mas é toda a equipe do curso de filosofia, e ao Alan, que idealizou esse curso, que é um abrir de mente para nós, é realmente um grande presente. A gente agradece, desejamos que passemos essa semana ainda refletindo e aprendendo mais com os conteúdos que estudamos hoje, e desejando o bem de todos nós, de todo o nosso grupo de alunos, e que o destino desse curso seja realmente o melhor para todos. Amém, assim seja. Graças a Deus. Um bom final de semana a todos. Graças a Deus. Custódio, brigadão, show de bola. Obrigado a vocês. Tá bom o retorno aí, Bom. bom final de semana a todos. Até Tchau, lá, pessoal. gente. Final de semana. Obrigada, Tchau. obrigada pelo Ótima curso. semana. Fica com Obrigada. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau.